Olá, boa noite. Dia de volta às aulas na rede pública do estado. Para suprir falta de professores, o governo autoriza a nomeação de concursados. Mas algumas escolas funcionaram parcialmente devido aos protestos do magistério. Na zona sul da capital, posto de saúde interrompe atendimentos após tiroteio. Um mês depois do temporal de Porto Alegre, a capital ainda convive com as marcas da destruição provocada pelo vento forte. E o respeito às leis de trânsito é o que vamos mostrar a partir de hoje em uma série especial de reportagens. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A segunda-feira foi de volta às aulas na rede pública do estado. E a data teve mobilização do Magistério Gaúcho, que participou do Dia Nacional em Defesa da Educação Pública. Aqui no Rio Grande do Sul, o Palácio Piratini autorizou a nomeação de professores aprovados no último concurso, realizado em 2013. Esta era uma das muitas reivindicações do CEPER Sindicato. O número de profissionais que serão chamados ainda não foi definido. E bandeiras, os professores se reuniram no Largo Glênio Pérez no início da tarde e saíram em passeata pelas ruas do centro da capital. A primeira parada do grupo foi em frente à Secretaria da Fazenda do Estado, na Avenida Mauá, onde pediram respeito à educação. Estudantes também participaram da manifestação em apoio ao magistério. A luta ela se dá do estudante unido com o professor. É por isso que a gente está aqui hoje prestando apoio também aos professores. Os professores terminaram a caminhada no Palácio Piratini. Aqui eles promoveram uma aula cidadã que tratou das condições da educação pública no país. E também chamaram a atenção do governo do estado para as reivindicações da categoria. Contra fechamento de turmas que tem acontecido em todo o estado, contra a enturmação, porque tu não pode encher as salas de aula porque cai a qualidade da educação, contra o parcelamento do salário, porque o governo com certeza não iria gostar se nós parcelássemos o nosso trabalho. A questão da defasagem salarial, hoje o governo nos deve 69,44% para pagar o nosso piso dentro do plano de carreira. E estamos aqui também contra o fechamento dos EJAs. Para o secretário adjunto da Educação, a situação financeira do estado dificulta qualquer revisão nos salários. Vai ser uma negociação bem difícil, justamente pela situação financeira do estado, né? Porque não há meios, né? O estado mal consegue pagar em dia o seu funcionalismo. Como é que vai proporcionar um reajuste? Então, apelar à sensibilidade dos nossos professores, dos nossos educadores, que neste momento o estado não tem condições para suportar qualquer tipo de aumento. Os professores gaúchos voltam a paralisar as atividades nos dias 15, 16 e 17 de março, em greve convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E por conta da mobilização dos professores, hoje muitos alunos não tiveram aula, voltaram mais cedo para casa. Em algumas escolas, o protesto dos educadores foi apenas parcial, como no Instituto de Educação Rio Branco, em Porto Alegre. As aulas aconteceram, mas apenas nas horas iniciais dos 3 turnos. Esta foi a decisão da Assembleia dos Professores em relação à adesão à paralisação chamada pelo CEPER Sindicato. Recepcionar os alunos hoje e depois, posteriormente, decidir se nós vamos entrar em greve ou não. Mas hoje, então, todo o corpo docente decidiu para a gente receber os alunos e fazer períodos, então, reduzidos. Cada grupo escolar tem autonomia. Na escola Anne Frank, no bairro Bonfim, a adesão de professores não chegou a 10% do quadro e os mais de 900 alunos iniciaram as aulas normalmente. Mas em outras 2 grandes escolas, o Colégio Júlio de Castilhos e o Instituto de Educação General Flores da Cunha, tudo paralisado. As aulas só começam amanhã. Eliana voltou para casa com a filha Maria Clara e a amiguinha Bianca, em mais uma paralisação. Além do ensino em si, eu considero fraco, ainda com esses tempos parados, eu acho que enfraquece mais ainda. E elas estão numa idade que elas têm vontade de estudar.
Um mês depois do forte temporal que atingiu Porto Alegre, ainda é possível observar as consequências da ventania pelas ruas e praças da cidade. A prioridade da prefeitura é a recuperação dos grandes parques. Mas o vendaval também atingiu as contas do município, que vai precisar fazer cortes no orçamento para cobrir o prejuízo. Nem furacão, nem ciclone. Uma nuvem com ventos de 150 km por hora, que atuaram por apenas 20 minutos, marcou a história da capital. A força foi tanta que virou barcos, entortou postes e derrubou árvores. No Parque Marinha do Brasil, este eucalipto teve a raiz, de quase 6 metros, arrancada. A árvore ainda está aqui e, segundo a administração do parque, não vai ser retirada. Vai ficar como um símbolo do que aconteceu em Porto Alegre em 29 de janeiro de 2016. É desolador, é muito triste realmente. Apesar de ter passado um mês, ainda se vê muitos galhos, muitos restos, e é compreensível até porque a cidade foi muito atingida. Meu Deus, eu moro há 60 anos aqui em Porto Alegre e nunca tinha visto um temporal igual. Esse aí não é inesquecível. Mais de 9.000 toneladas de entulho já foram recolhidas das ruas da cidade, mas o trabalho continua. Depois de remover o que sobrou das árvores, agora a preocupação é com a retirada das copas, que podem cair a qualquer momento. Por exemplo, esse galho aqui, né? Ela está totalmente vulnerável, olha só como é que ele está. Ele está o peso todo para cá, com certeza vai ter que ser uma poda de conduta aí, né? Para que ele equilibre a árvore. Isso aí vai ficar à base de técnicos que vão fazer essas análises aí, né? Para que salvamos essa espécie nativa nossa aí, né? Para que aconteça de novo essa vegetação maravilhosa aí. Coordenador da força-tarefa que se formou depois da chuva, o vice-prefeito afirma que o cronograma de recuperação está em dia. Já as contas do município vão demorar para se recuperar. O prejuízo pode chegar a 50 milhões de reais. Não tem de onde sair, nós temos que cortar. O prefeito tem feito isso. Eu acho que agora em março deverá acontecer novos cortes. O prefeito deverá falar disso também, logo ali na frente, porque não tem arrecadação. 30% dela vem dos recursos próprios, né? O restante nós dependemos de repasse do governo federal e também do repasse do governo do estado. Os operários das obras da nova ponte do Guaíba voltaram ao trabalho. A decisão de encerrar a greve, que durava 6 dias, foi tomada em assembleia na manhã de hoje. Conforme o Sindicato dos Trabalhadores, a pauta foi parcialmente aceita pelos empregadores. Foram garantidos auxílio médico, melhorias na segurança e aumento no Vale Alimentação, que vai subir de R$ 180 para R$ 240 por mês. Cerca de 400 operários trabalham nos 3 canteiros de obra da nova ponte. A terça-feira vai ser de tempo firme na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia começa com temperaturas amenas, na casa dos 16 graus. À tarde, a máxima chega aos 29. Em Novo Hamburgo, céu claro. Os termômetros voltam a alcançar a marca dos 30 graus. No litoral norte, dia ensolarado e temperaturas mais agradáveis. A máxima prevista para Tramandaí é de 27 graus. E ainda nesta edição, saiba como é nascer no dia 29 de fevereiro, uma data que se repete apenas a cada 4 anos. E logo após o intervalo, posto de saúde da Zona Sul da capital interrompe atendimentos por causa de tiroteio. A gente já volta. Amanhã o tempo continua firme no oeste gaúcho, mas as temperaturas sobem um pouco mais. Em Uruguaiana, máxima de 31 graus. Em São Borja, tempo seco e termômetros variando dos 16 aos 30 graus. Dia de muito sol e temperaturas em elevação também em Alegrete, onde à tarde faz calor de 31 graus. Um desmanche clandestino de carros foi encontrado pela polícia na Lomba do Pinheiro, zona leste da capital. 5 carros estavam sendo desmontados no local. A investigação da Delegacia de Homicídios de Viamão durou cerca de 1 mês. Bandidos estavam reunidos na propriedade no momento da operação. Houve troca de tiros.
Os criminosos escaparam através de um matagal. Ninguém se feriu. O Ministério Público denunciou o deputado estadual Mário Jardel por organização criminosa. Ele e outras 10 pessoas são acusadas de integrar um grupo que atuava com o objetivo de obter vantagens econômicas através de crimes contra a administração pública. As irregularidades investigadas na Operação Gol Contra incluem o uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro. E foi retomado por volta do meio-dia o atendimento no posto de saúde da Vila Cruzeiro, zona sul da capital. O local passou a manhã sem atendimento por causa da violência. Após um tiroteio durante a noite, os funcionários fecharam as portas com medo de uma possível invasão dos bandidos. Os transtornos foram grandes. Precisou de atendimento médico hoje pela manhã na Vila Cruzeiro, precisou esperar. E muito. Olha, eu tô Deus a 15 para 7, aqui já é 10 para as 11. Faz horas que eu tô aqui. Tá tensa. Vontade de nem vir mais aqui, mas a gente tem que vir, tem um médico aqui, né? Tem que atender aqui. Amanhã tem perícia médica no NPS que eu vou fazer. Tenho que vir. O posto de saúde da Cruzeiro foi fechado ontem à noite após um tiroteio na região. 2 pessoas baleadas foram atendidas aqui no local. Hoje pela manhã, a população foi acolhida, mas não houve atendimento médico. Uma reunião entre os funcionários, o secretário municipal da Saúde e o vice-prefeito Sebastião Melo definiu pelo aumento da equipe de segurança. Eles solicitaram que a Guarda Municipal continue 24 horas, sem ter momentos de interrupção, porque em acordo com o vice-prefeito e com a capitã da Brigada Militar que esteve aqui presente, ela garantiu que enquanto precisar de se deslocar o carro da Guarda Municipal aqui, a Brigada vai ser acionada. Na reunião, os funcionários manifestaram um sentimento de medo e insegurança. Alguns relatam que após o atendimento dos baleados ontem à noite, integrantes de um grupo adversário dos pacientes ameaçaram invadir a emergência. O clima teria ficado tenso e sem condições de trabalho. Sabemos e gostamos de trabalhar nesse pronto atendimento, só que nós queremos nos sentir como cidadão brasileiro, como pessoas pagadoras de impostos, ou seja, nós queremos segurança. Incentivar a educação ambiental em bairros de Porto Alegre. Essa é mais uma alternativa das instituições públicas para combater o mosquito Aedes aegypti. No final de semana, diversos órgãos da prefeitura organizaram um mutirão com a comunidade do Rubem Berta para detectar focos e eliminar riscos. Depositar lixo em locais impróprios, na rua. Além da falta de higiene e limpeza e dos riscos de alagamentos por entupir bueiros, estes resíduos podem se tornar locais de criadouros do mosquito da dengue, zika e chikungunya. Nas proximidades do loteamento Porto Novo, no bairro Rubem Berta, o problema é crônico. A gente quer que o povo se conscientize, a gente conversa com as pessoas, a gente aborda as pessoas que estão largando lixo, sabe? Muita gente é xingada, é insultada, a gente fala, eu falo com muito carinho, sabe? Digo, olha, por favor, largue na frente da casa de vocês, ligue para o 156, quando largo aqueles papelzinhos que vão vir tal dia recolher o lixo, muitas das pessoas não largam o dia que é, depois que passa o caminhão, aí vão botar na rua. Pois a comunidade se juntou aos profissionais da Unidade de Saúde e do Centro Administrativo Regional Norte e aproveitou o final de semana para um mutirão contra o Aedes aegypti. Os funcionários e as máquinas do DMLU fizeram o serviço pesado em pelo menos 3 focos de descarte irregular de lixo. É um criadouro porque ele fica abandonado, né? Ele fica abandonado. Então, assim, a gente tem que evitar jogar lixo em locais impróprios, né? E as pessoas também, ao verem essa situação, tem que comunicar, tem que denunciar para que a gente possa fazer a limpeza o quanto antes. Pneus que poderiam ser um foco importante de proliferação do mosquito receberam tinta e spray coloridos. A SMAN disponibilizou mudas de árvores nativas e flores para o plantio. Dona Rosane participou da ação. Fica bonito e as plantas também. O ar para nós aqui, né? Inibe o lixo e, por outro lado, também o mosquito da dengue, que é um perigo para todo mundo. Com certeza. A dona Márcia e as vizinhas já adotaram o canteiro central da rua em frente à casa delas. Agora, também vão cuidar das árvores plantadas onde antes era depósito de lixo. A gente tem que impactar o pessoal, né? Fazer o impacto para eles, tomar consciência de que não é para soltar lixo. Não é o quintal deles, mas também, né? O mosquito está aqui.
sol e temperaturas agradáveis no norte do estado. Amanhã, a temperatura não deve passar dos 25 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, amanhecer com friozinho de 12 graus. À tarde, o sol brilha forte e a máxima chega aos 27. Terça-feira de tempo firme também em Ijuí. Os termômetros marcam de 15 a 28 graus. Começou hoje o processo de construção da nova ponte sobre o rio Jacuí, na BR-153, em Cachoeira do Sul, região central. Parte da estrutura desabou em dezembro, impedindo a chegada de veículos pelo principal acesso à cidade. Com o uso de explosivos, a empresa contratada pelo DENIT iniciou a demolição do que sobrou da ponte. Durante 40 dias, trabalhadores vão remover o entulho e drenar a água. O prazo para o término da obra é de 6 meses. A ponte caiu por causa das repetidas enchentes do fim do ano passado. Um desvio provisório foi criado ao lado da antiga estrutura e vai continuar operando até a conclusão de todo o serviço. A nova estrutura terá 17 metros a mais para dar melhor sustentação aos pilares nos períodos de cheia do rio Jacuí. Estacionar em vaga reservada para deficientes ou idosos é infração de trânsito e tem multa prevista. Mesmo assim, infelizmente, essa é uma ação bastante comum e que prejudica muito quem deveria se beneficiar desse direito. Para evitar que os motoristas cometam a infração, desde o início do ano, a multa para quem estaciona nas vagas especiais está mais cara. Quem traz as informações é a reportagem da UPF-TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Seu Ivanir é professor aposentado. Deu aula na UPF por anos e um dia, em razão de um acidente doméstico, fraturou 2 vértebras e deixou de caminhar. A realidade de uma cadeira de rodas fez mudar a percepção dele do mundo. Ivanir tem um carro adaptado para deficiente físico, um sistema com aceleração e freio nas mãos e câmbio de marcha automático. Pedimos que ele desse algumas voltas para encontrar alguma vaga destinada a idoso ou cadeirante. Ele rodou na quadra do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Mas quando encontrou a vaga, um carro já estava ali. E o detalhe, não era de pessoa com deficiência. Nossa equipe tentou conversar com o condutor do veículo, que pediu para não falar. Ele alegou que foi até a farmácia, rapidinho. A questão é que para quem é cadeirante, o rapidinho vira uma eternidade. Tu vem aqui para ir num hospital fazer um exame e aí não acha vaga. E a vaga destinada a nós está sendo ocupada indevidamente. Segundo problema, é aquela placa que tem aí, se eu estacionasse no lugar do carro que está na frente, não abriria a porta para eu poder descer. A fiscalização ela é feita em virtude do pessoal que está em fiscalização ostensiva, como é o caso que nós estamos vendo agora há pouco aqui. A gente pede ajuda das pessoas, principalmente aquelas que mais utilizam, que são os idosos, que devem utilizar, na verdade, que são os idosos e as pessoas com deficiência física, que nos informem esses pontos, até para quê? Para a gente ter uma ação efetiva mais rápida. E só colocar o carro na vaga para idoso ou deficiente não basta. A legislação diz que tem que ter o cartão de identificação de idoso ou deficiente físico, emitido pelo Ministério da Justiça e Secretaria de Segurança Pública do município. Nós temos que ter em mente que um dia podemos chegar lá, quer na velhice, quer por uma deficiência física ou até mesmo decorrente de um acidente de trânsito. Então nós temos que ter essa prioridade. Por isso os demais usuários devem ficar atentos no cumprimento desta regra. A infração passa de leve a grave, com o valor da multa de R$ 53,20 para R$ 127,69. O veículo também pode ser guinchado pela Guarda de Trânsito. Em 2015, foram autuados 284 veículos estacionados de forma irregular em vaga de idosos e deficientes em Passo Fundo. A infração é feita a autuação e, posteriormente, é feito o recolhimento desse veículo ao pátio do guincho. É claro, se o condutor não chegar a tempo de sanar a irregularidade no local. Para nós é difícil caminhar da esquadra morro acima com chuva. Agora para os outros, pega um guarda-chuva e vai. Eu nem guarda-chuva posso usar. O número de mortes em acidentes de trânsito no estado caiu no ano passado. A redução foi de 20% entre os motociclistas e de 39% para quem andava na carona das motos.
Os ciclistas também circularam com mais segurança. O número de vítimas teve queda de 28%. Caíram ainda as mortes de pedestres e de motoristas de veículos. Já entre os passageiros dos carros, as fatalidades aumentaram 3%. E veja depois do intervalo. No dia 29 de fevereiro, a realidade de quem faz aniversário na data que se repete apenas de 4 em 4 anos. Nós voltamos em instantes. O centro do estado vai ter uma terça-feira de tempo seco. Em Santa Cruz do Sul, dia ensolarado com máxima de 31 graus. Em Santa Maria, céu claro e termômetros oscilando entre 18 e 30 graus. A temperatura vai ser a mesma em Cachoeira do Sul, onde o tempo deve continuar firme pelo menos até sexta-feira. Fiscalização nos postos de combustíveis. Nos meses de janeiro e fevereiro, o Procon de Porto Alegre percorreu 45 estabelecimentos da capital. Na mira estavam os aumentos abusivos praticados com a justificativa da alta do ICMS. 2 postos foram autuados por elevarem o valor do óleo diesel sem justa causa. Eles devem pagar multa. Os técnicos também analisaram a qualidade dos combustíveis. E um estabelecimento foi autuado por falta de plano de prevenção contra incêndio. Mesmo depois do retorno à tarifa antiga, um novo protesto contra o preço da passagem de ônibus da capital foi realizado no fim da tarde de hoje. Organizado pelo movimento Bloco de Luta, o ato teve início em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Segundo a EPTC, 250 pessoas participam do ato. Esse é o terceiro protesto contra o reajuste este ano. As manifestações são contra o aumento de mais de 15% na tarifa e o fato de o Conselho Municipal de Transporte Urbano não ter sido consultado antes da alteração. O Bloco de Luta diz que vai seguir mobilizado contra o reajuste. O aumento de R$ 3,25 para R$ 3,75 foi revertido através de liminar na Justiça. Redução no horário de atendimento da Justiça do Trabalho Gaúcha. A partir desta terça-feira, o público começa a ser recebido 1 hora mais tarde, às 11 da manhã. O atendimento vai até às 6 da tarde. O objetivo é diminuir os gastos com energia elétrica, uma das alternativas encontradas pelo Judiciário para fazer frente ao corte no orçamento do Tribunal Regional do Trabalho do Estado, que este ano vai receber R$ 33 milhões a menos do governo federal. Nesta terça-feira, o sol predomina no sul do estado. Mesmo assim, a temperatura não deve passar dos 29 graus em Bagé. Máxima de 29 também em Pelotas, mas a nebulosidade deve ser maior. O dia pode ter alguns períodos de céu encoberto. A previsão do tempo é a mesma para o litoral sul, onde a temperatura continua agradável. À tarde, os termômetros marcam até 28 graus em Rio Grande. Um dia especial. De 4 em 4 anos, o mês mais curto do ano tem um dia a mais. Mas você sabe por que temos anos bissextos? E como eles podem afetar a vida das pessoas? Olha ele de novo. É o dia 29 de fevereiro, dando as caras depois de 4 longos anos. E veio vestido de sol, cheio de vida. Veio porque bateu saudades, mas veio carregado. Nos braços do ano bissexto, o dia extra chega como fenômeno único, o diferentão do calendário. O nosso calendário ele está associado às estações do ano. Então, no verão, para nós, vai ser no período de dezembro a março, e isso está dentro do nosso calendário. Se a gente não adicionar esse dia a mais de 4 em 4 anos, seguindo algumas regras, o que vai acontecer com o passar do tempo é que nós vamos estar em dezembro e não vai ser verão, pode ser primavera ou pode ser até mesmo inverno, dependendo de quão grande for esse lapso entre um e outro.
Mas para quem podia ter nascido em qualquer dia do ano, escolher o 29 de fevereiro parece petulância, provocação. Mania de ser diferente? Talvez. Bom humor para lidar com os anos da vida? Com certeza. A jornalista Clarissa Lima chega às 40 primaveras com alma de menina. Uma guria de apenas 10 anos. A cada 4 anos é um momento de brincadeira e uma desculpa para reunir amigos e familiares, fazer uma festinha mais elaborada. E eu acho que é interessante, assim, imaginar que se eu realmente fizesse aniversário a cada 4 anos, né, hoje eu estou completando 10 aninhos de vida. E se tudo não passa de uma grande brincadeira, Laís e Luísa querem entrar na roda. As gêmeas começam a sua jornada na Terra em ano bissexto. Nasceram hoje cedo, com 4 minutos de diferença. Podia ter sido no dia 28 de fevereiro ou no dia 1º de março. Mas não, parece que escolheram a dedo. Se para quem nasce em ano bissexto, a grande dúvida é quando comemorar o aniversário, essa duplinha aqui já tem uma preocupação a menos na vida. As velas vão ser sopradas todo dia 1º de março e por um motivo muito especial. É a data de aniversário da madrinha das gêmeas. É uma sorte para elas. E Deus vai abençoar elas também. Eu fiquei internada, porque daí como é gêmeos, né? E aí estourou a bolsa e eu fiquei. E a gente deseja os parabéns, então, para todo mundo que comemora aniversário nessa data, em especial para Clarissa Lima, nossa colega aqui da TVE. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!